Bom dia, vamos lá, gente. Vamos começar a live de hoje. Sejam bem-vindos, vamos lá. Nesse domingo ensolarado. Bom dia, Silvia, tudo bem? Bom dia, todo mundo entrando. Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos. Vamos lá começar a nossa live. Vamos falar hoje dos primeiros passos para o emagrecimento, né? Então, eu acho que é uma live muito bacana. Seja bem-vinda, Sandra, Graciela, Silvia. Carol Luiz, tudo bem? Bom dia. Então, gente, essa live eu tava estudando e avaliando o que eu ia conversar com vocês e eu achei melhor a gente fazer em 2 momentos, tá? Então, hoje a gente vai fazer o início do início, né? Então, para as pessoas, e vocês vão entender que vai ser melhor assim. E na semana que vem a gente faz a parte 2, tá? E vai ser muito bacana porque eu também preparei exercícios e é uma live bem prática, tá bom? Porque eu não quero demorar muito tempo, eu não quero... É domingo, é um dia gostoso que a gente tem que aproveitar, vocês têm que aproveitar e eu sempre gosto de fazer nesse horário de domingo pra gente começar a semana com todo o gás, tá? Com toda a motivação, com uma nova mentalidade e um novo pensamento, tá? Só queria perguntar pra vocês se o áudio tá tudo bem, porque eu tô usando um microfone diferente hoje. Se tiver tudo bem, só que alguém me dá algum retorno, que tá tudo ok pra gente poder começar enquanto as pessoas estão entrando. Marlene, bom dia. Gislene, bom dia. Perfeito. Então vamos lá, gente. Vou primeiro explicar aqui o que vai acontecer na live, e o que não vai acontecer na live, certo? Hoje a gente vai falar sobre os primeiros passos para começar o emagrecimento. Eu primeiro vou dar aqui um espectro aqui rápido, né? Uma explicada rápida sobre o que é obesidade, por que a gente tem essa dificuldade, essa luta para emagrecer. Todo mundo tá aí um pouquinho nessa batalha. E aí eu vou explicar sobre os estágios da motivação para você identificar aonde você está e qual estágio da motivação você está. E aí assim a gente vai fazer o exercício adequado para o estágio em que você está. Combinado? Então tá jóia. Primeiro, vamos falar sobre obesidade. Voltando, né? Explicando o que... Então, o que não vai acontecer nessa live? Eu não vou falar sobre dieta, eu não vou falar sobre exercício, eu não vou falar o que você vai fazer da parte, né, mais prática. Eu vou falar de uma abordagem mais comportamental, certo? Por que eu sempre tenho essa preocupação aqui nessas lives, essa minha proposta de fazer essas lives aos domingos, sempre falando de uma coisa mais pro lado do comportamento. Por quê? Porque você que é meu paciente, você que não é meu paciente, essa é uma dificuldade que eu vejo no consultório, né? A gente, quando avalia individualmente, né, a pessoa no consultório, eu vou identificar quais são os motivos que estão fazendo com que ela ganhe peso, por que ela está acima do peso, qual é o histórico, o padrão alimentar, alguma doença que tem associada, né? Porém, quando o paciente sai do consultório, eu sei que vocês, quando estão acompanhando com o endocrinologista ou com o nutricionista de vocês, também tem esse momento, você passa meio que um período ali sem ninguém segurando sua mão, tá? E a perda de peso, o emagrecimento, a mudança de hábito que seja, ela é algo que é uma batalha, né? É uma batalha diária que você tem que lutar contra você mesmo, né? Contra as coisas que já estão gravadas ali no seu cérebro, contra, às vezes, crenças que estão intimamente ligadas à sua personalidade, né? Você tem que, às vezes, lutar contra coisas que você aprendeu desde criança. Você, às vezes, tem que lutar contra coisas que fizeram a base do teu histórico de vida, certo? Então, não adianta a gente entender e ver o paciente só como tratar a questão do peso só como vamos controlar a fome ou vamos dar orientações, certo? Eu vejo que existe uma necessidade mais ampla de um treinamento do comportamento, certo? E eu acho que é isso que está falhando em muitas pessoas
e eu tento fazer isso no consultório, a gente faz no consultório, mas eu vejo que muita gente acaba perdendo isso, né? Opa, gente, vou tirar aqui do Wi-Fi, que não sei, meu Wi-Fi não tá muito bom. Existe uma diferença entre a doença, a obesidade e o desejo social de emagrecer, tá? E essa diferença do desejo social de emagrecer, que é a mesma coisa que quase todo mundo tem, é que às vezes faz essa capa do preconceito com relação ao tratamento da obesidade, né? Porque muitas pessoas acham que tratar a obesidade é tratar o desejo social de emagrecer, que são coisas completamente diferentes, certo? O desejo social de emagrecer é aquela pessoa que não tem obesidade, mas quer perder peso, tem um peso normal para a altura, quer melhorar a composição corporal e não tem problema nenhum, tá? E essa live, ela também pode falar com essa pessoa, né? Não, a gente não deixa de falar com quem tem um desejo social e não tem problema nenhum da gente tentar melhorar algum aspecto na nossa vida, um aspecto estético. Mas o nosso maior desafio é o tratamento da obesidade, né? Porque a obesidade, sim, é uma doença crônica. O que é uma doença crônica? É que a pessoa carrega a vida inteira. É uma doença que ela é recheada, que eu falo, né? Recheada de preconceitos. Por quê? Porque a vida inteira a gente tem várias crenças em torno do peso. Por exemplo, a mídia, né, a indústria alimentícia, ela fala pra gente o quê? Você pode comer à vontade desde que você faça exercício físico. Quando na verdade não é assim. É importantíssimo o exercício físico para sua saúde, mas você não pode comer à vontade. Porque dependendo da sua genética, você vai ter um peso maior ou menor. Aí tem a questão das pessoas com preconceito com relação ao desejo social. As pessoas com desejo social de emagrecer, que às vezes usam medicações de forma inadequada, né? E aí recheia de preconceito a obesidade. Como você vai ter que tratar uma doença com medicação, né? E muita gente não vê a obesidade como doença. Acha que é a pessoa que provocou aquilo nela. Né? Como ela é uma doença que vem junto com mudanças de hábito, provocada por alguns hábitos, as pessoas que sofrem com ela mesmas, elas falam, eu me provoquei isso, eu comi demais, eu não me exercitei, então eu estou com esse problema é responsabilidade minha e eu tenho que resolver. Quando na verdade não é assim, tá? Lógico que hoje a gente vive num ambiente que favorece o ganho de peso, a gente vive num ambiente obesogênico, né? O que é um ambiente obesogênico? É um ambiente que a gente tem muitas pistas visuais, a gente tem muitas coisas que nos levam a comer de forma desregrada e a gente tem um corpo que foi desenvolvido para viver num ambiente que não tinha comida, certo? Então, a pessoa que sofre com obesidade, ela acha que ela tem que resolver esse problema sozinho e ela se culpa, ela não procura ajuda. Para vocês terem uma ideia, tem o dado de que a pessoa que sofre com obesidade, ela demora em torno de 6 anos para buscar ajuda, tá? Então, é muito grave. Imagina, uma doença crônica em que a pessoa... em uma doença crônica que causa várias outras doenças e a pessoa demora 6 anos para buscar ajuda, né? E aí isso só piora o problema, tá? Nenhuma doença tem tanto preconceito. Imagina, a pessoa que sofre com pressão alta, ela não diz, a culpa da pressão alta é minha, eu tenho que resolver parando de comer sal. Não acontece isso. Mesmo diabetes, né? Que o diabetes, ele é uma doença, muitas vezes a obesidade causa o diabetes, mas às vezes a pessoa que sofre com diabetes, ela não vai falar assim, essa doença foi minha causa e eu vou ter que resolver sozinha, não vou procurar ajuda médica. Não, né? A pessoa que sofre com diabetes, ela vai ao médico, mas quem sofre com obesidade, não, né? Então a gente tem todos esses desafios e ainda tem outras coisas, né? A gente pode passar horas falando sobre isso, mas tem a questão do preconceito do profissional de saúde que não está preparado para tratar a pessoa que sofre com obesidade. Que tem um preconceito de também as mesmas crenças de achar que a pessoa tem que resolver sozinho. Eu recebo às vezes pacientes com recomendação de médicos para perder 30 quilos, assim... pessoa que não tem condição de perder essa quantidade de peso, ou às vezes não tem necessidade de perder essa quantidade de peso,
tendo essa recomendação médica, né? Então, o profissional de saúde, não falo só de médico, mas às vezes o nutricionista, o educador físico, ele precisa ter uma visão, ele precisa entender um pouco mais sobre a doença, sobre as expectativas que se tem com relação ao tratamento, porque a pessoa que sofre, ela tem uma expectativa que às vezes é irreal e é alimentada pelo profissional. E aí fica naquele ciclo de frustração. A pessoa que recebe uma recomendação de perder 30 quilos com tratamento clínico, não é que não seja possível perder, mas é extremamente raro. Depende muito do que levou aquela pessoa a ganhar peso, qual é o peso máximo, qual é a altura, qual é a genética, qual é a idade, depende de várias coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação à nossa expectativa em relação à perda de peso, né? A expectativa de vocês que eu falo, e o médico o profissional alimentar uma expectativa errada, certo? Então, o ideal é procurar uma pessoa que seja especialista nesse problema, né? Que tenha experiência em tratar obesidade e que traga uma expectativa real, alcançável, que você consiga seguir, porque para a gente sair desse ciclo de tentativa, falha, frustração, que vai só piorando e agravando o problema, certo? E por que é difícil emagrecer, né? Todo mundo já tem todas essas questões de preconceito, né? Das pessoas falando, da gente se culpando. E por quê? Fora essas outras coisas, né, que acrescentam esse problema. Biologicamente, né, o corpo ele entende a perda de peso, a restrição de calorias, porque para perder peso, a condição básica que a gente precisa é restrição de calorias, é diminuir a quantidade de energia que a gente ingere em relação à quantidade de calorias que a gente gasta. E sendo essa a condição básica, o corpo ele vai se defendendo dessa perda de peso, né, dessa restrição de calorias, à medida que a gente vai perdendo peso. Quando, pra vocês terem uma ideia, cada 1 quilo de peso perdido, o corpo aumenta a fome em 100 calorias e diminui o metabolismo em 30. Então, você perdeu 10 quilos, no final você vai ter mais fome para comer 1000 calorias e seu corpo vai gastar menos 300 calorias, né, do que antes. E isso a gente não entende também, né? As pessoas costumam não entender, elas acham que o quê? Que elas vão fazer uma dieta, que elas vão perder peso, quando terminar a dieta, opa, graças a Deus acabou a dieta, e aí agora eu posso voltar a me alimentar como eu me alimentava antes e vou manter o peso perdido. Não, de forma alguma. À medida que o tratamento que levou você, as medidas que levaram você à perda de peso, elas devem ser mantidas a longo prazo, tá? Esse é que é o desafio. Então, não adianta a gente passar por projetinhos de verão, né? E isso eu vou explicar direitinho quando a gente explicar sobre as fases, os estágios da motivação, né? Os estágios da mudança, certo? Então, vamos lá. Primeiro, e assim, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém entendeu? Alguém quer falar alguma coisa agora? Certo? Então, assim, vamos levar um pouco agora para a parte comportamental, né? Quando você decide que precisa, né, fazer uma mudança, que precisa emagrecer, que precisa perder peso, ou quando alguém diagnostica em você que você tem obesidade, que você está com sobrepeso, né? Então, quando a pessoa chega no consultório para um atendimento, eu tento identificar qual estágio da mudança essa pessoa se encontra, certo? Como aqui não é consulta médica, isso aqui não substitui consulta médica. A gente está fazendo uma live para você começar a identificar, né, de forma própria, ter ferramentas para começar a mudança. Eu vou explicar para você o que é essa teoria, né, dos estágios de mudança e para você identificar qual estágio de mudança você se encontra, certo? Eu vou compartilhar aqui para vocês uma telinha, então que coloca justamente quais são os estágios da mudança. Então, os estágios da mudança a gente coloca como pré-contemplação, contemplação, decisão, ação e manutenção, certo?
Hoje eu vou falar aqui só dos 3 primeiros. Por quê? Porque eu acredito que vocês, na verdade, se você está assistindo essa live, você deve estar no estágio 2, né, contemplação, ou no estágio de decisão, tá? Normalmente o estágio de ação é a pessoa que já está fazendo as mudanças, e a gente pode ter depois uma conversa sobre esse estágio, e o estágio de manutenção também, tá? O estágio de pré-contemplação, ele, provavelmente, essa pessoa nem está aqui assistindo, certo? Porque no estágio de pré-contemplação, a pessoa ela está completamente alheia ao fato de que ela precisa realizar uma mudança. Ela não aceita, ela não acredita que precisa mudar e ela não está apta a mudar. E qual é o exemplo dessa fase de pré-contemplação? É aquela pessoa que às vezes chega no consultório com um acompanhante, né? E ela foi porque o acompanhante levou, né? Aquela esposa que leva o marido para consulta porque precisa perder peso, porque ele tá já com alguma doença associada ao excesso de peso. E aí eu pergunto para a pessoa, né, para o marido, né, para o paciente, que na verdade não fala nada. E você quer emagrecer, você quer perder peso? E a pessoa fala, não, eu tô muito bem do jeito que eu tô. Eu já tive alguns casos, né, de pessoas que chegam no consultório nesse estágio. Já cheguei até situações da pessoa realmente ir, mas falar, eu vim porque meu cardiologista recomendou que eu perdesse peso e você quer perder peso? Não, eu acho que eu tô bem do jeito que eu tô feliz, tá? Isso não tem nada a ver com a questão de aceitação do corpo, tá bom? A gente tem que entender que isso são outras coisas que a gente pode discutir depois, mas um entendimento que o peso, né, a obesidade como doença, levando a outras doenças, ela precisa ser tratada, tá? Lógico que existe uma questão de autopercepção, né, autoimagem, que pode ser além ou aquém dessa situação, mas é importante a gente entender que quando a pessoa realmente tem o diagnóstico e precisa perder peso, não necessariamente ela precisa chegar no peso normal para a altura, mas se ela tem alguma doença associada, é importante tratar, tá? Então, pré-contemplação. Se você... Eu acredito que não tem ninguém aqui na pré-contemplação, mas se você conhece alguém que está na pré-contemplação, né, se tem algum familiar, às vezes, que você percebe que precisa mudar. Gente, isso aqui não é só para emagrecimento, tá bom? Isso aqui é estágio de mudança comportamental. Isso aqui é para qualquer coisa. Às vezes é aquela pessoa que não adere ao tratamento com remédios, né? Aquela pessoa que tem uma determinada doença e não quer cuidar, tá? O que você pode fazer com essa pessoa que você ama, que está com esse problema de saúde e que não quer, não entende que precisa mudar. Você não adianta, entenda que comportamentos de conflito não funcionam. Então, brigar, reclamar, não adianta, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode acolher, você pode tentar entender os motivos pelos quais a pessoa não quer mudar, tá? Você pode tentar trazer mais consciência para o problema, às vezes trazendo um exemplo, um exemplo de alguém que você conhece, que também está na mesma situação e não cuidou, né? E isso assim, e deixar a pessoa, né, e se mostrar disponível para quando a pessoa decidir mudar, né? Então, e eu faço isso no consultório. Então, se chega uma situação dessa, é muito delicado, mas a gente tem que entender os motivos pelos quais a pessoa não quer mudar, tentar trazer consciência dela para ela daquele problema que ela precisa realmente entrar com uma intervenção e me colocar disponível para o momento que ela decidir que ela quer passar para um estágio de mudança, tá? Aí a fase 2, né, o estágio 2, que é a contemplação, que eu acredito que a maioria de vocês que está aqui assistindo está, né? Então, o que é a fase de contemplação? É aquela pessoa que ela sabe que precisa mudar, mas ela tem alguma coisa contra. O que é isso? E por que eu acho que pode ser uma grande parte das pessoas que estão aqui? É aquela pessoa que eu sei que eu preciso emagrecer, eu sei que eu tenho obesidade, mas eu não gosto de fazer dieta. Eu preciso emagrecer, mas eu não gosto de fazer exercício. Eu preciso emagrecer, mas é muito chato ir para nutricionista.
eu quero emagrecer, mas é muito chato ir ao médico. Eu quero emagrecer mais e mais e mais. Então, aquela pessoa que a gente fala que é um estágio que é ambivalente, né? Então, a pessoa, ela quer, mas ela também quer manter, às vezes, ou quer a situação que deixa ela no estágio, mantendo o status quo que ela está, né? A situação atual que ela está. Então, o que fazer nessa situação, né? O que você deve fazer nessa situação? Se você percebe que você quer aquela mudança, que você já tomou consciência daquele problema, que você quer fazer aquela... Mas você ainda tem alguns mas dentro de você, né? Você não está completamente apto à mudança, você não se sente, às vezes, completamente... como se fala? Disponível, pronto para a mudança, né? Você ainda não sente que está na hora, né? O que deve fazer? A gente tem que começar pelas pequenas metas, certo? Não adianta a gente tentar achar que um comportamento revolucionário vai resolver esse problema, porque não vai, tá? Então, a gente vai começar com pequenas metas, a gente vai começar... Aí eu vou colocar aqui, peraí, só mudar aqui. A gente começa com pequenas metas, e aí essa tela, todo mundo tira print, né? Todo mundo que sente que está na fase de contemplação, tira print agora para poder acompanhar depois, tá? Então, começa com pequenas metas, começa pelo que você se sente mais apto a mudar, tá? Não adianta você começar pelo mais, né? Tenta encontrar o que você se sente mais apto a mudar, certo? Olha, aqui a Celene já falou assim, estou cheia de mas, então... eu sei, eu vejo muito no consultório, gente, eu recebo muita gente que tá nessa fase da contemplação. E tudo bem, tá? E não tem problema. O importante é você identificar reconhecer que tá nessa fase e tomar a atitude adequada para esse momento, né? Porque a gente fica ali naquele sonho de que a partir de amanhã, segunda-feira, tudo vai mudar, ou então 2022, ano novo, minha vida vai mudar, eu vou virar a chave. Calma, não é bem assim. A gente, nosso cérebro, ele tem grande dificuldade de ver o que a gente chama de do plano amplo, né? Eu vou dar só saindo aqui um pouco do tema, já quase estourando o tempo, mas eu vou sair aqui um pouquinho, né? Então, assim, nosso cérebro ele tem dificuldade de enxergar o plano amplo, né? Então, a gente tem mais facilidade, nós temos mais facilidade de olhar o pontual. Então, é aquele negócio, né? Por exemplo, tem um acidente de avião, tem um acidente aéreo. Todo mundo, nas semanas seguintes, fica morrendo de medo de pegar avião, cancela a viagem, as passagens aéreas reduzem de venda, né? Tem aquela comoção, ai meu Deus, teve um acidente de avião. Quando, na verdade, às vezes, pequenos comportamentos que você está cometendo ali durante o seu dia a dia são de mais risco do que pegar um avião, por exemplo, chegar no sofá e sair comer lanche todo dia, pedir iFood todo dia. Isso, com certeza, é um comportamento que tem mais risco para você do que, por exemplo, numa situação dessa, né, que caiu o avião, pegar um avião na semana seguinte num acidente. Mas o nosso cérebro, ele enxerga melhor essas situações, né, pontuais, e ele não consegue ter a visão ampla. Então, nós somos hoje resultado dos nossos pequenos comportamentos que são repetidos consistentemente, tá? Então, assim, hoje, o que eu sou veio resultado de pequenos comportamentos, pequenas decisões que todo dia a Luciana vai tomando. Tá? Você hoje está num ponto em que você vem de várias decisões, microdecisões que você foi tomando ao longo do tempo. E a gente tem ideia de que vai chegar um momento em que nossa vida vai mudar completamente porque a gente vai mudar nosso comportamento de forma grandiosa. Não. Você vai ter um resultado mais na frente grandioso desde que você trabalhe os seus microcomportamentos dia a dia, tá? Então, quando você está nessa fase de contemplação, começa pelo que você está mais apto a mudar, certo? E aí depois eu vou colocar um exercício onde a gente vai treinar isso. Então, analise as vantagens e desvantagens de mudar. Isso você tem que achar. O que eu vou ganhar mudando? O que eu vou perder mudando? O que eu vou ganhar ou perder estando do mesmo jeito onde eu estou?
Parece bobo, mas não é. Outra coisa, tentem reduzir os contra da mudança, tá? Muitas vezes a gente fala contras o tempo inteiro para nós mesmos, né? E é isso, eu quero emagrecer, eu sei que eu preciso mudar minha alimentação, mas eu não aguento viver sem o doce, mas eu não... Então, cada vez que a gente fala, e isso está muito bem documentado, né, na ciência, cada vez que a gente fala algo para nós mesmos, a gente está reforçando aquela crença, certo? Então, tente, nesse momento, começar a falar coisas diferentes para você. E analisa o que você já fez anteriormente que deu certo, o que você fez anteriormente que você se sentiu bem, o que você fez anteriormente que resgate esse conhecimento. Às vezes o conhecimento está dentro da gente e a gente não está vendo, então tenta resgatar isso. E a coisa mais importante desse momento, a gente tem que pensar na pessoa que a gente quer ser, tá? E mais uma vez, isso não é só para o emagrecimento, isso vai para a vida, tá? E aí, nesse pensar na pessoa que eu quero ser, eu venho pro exercício número 1, que eu vou fazer com vocês. Só lembrando, gente, os exercícios, os cadernos de exercícios, o material que eu coloco, ele fica no canal do Telegram, tá? Essa live, eu não sei o que tá acontecendo no meu Instagram, eu não consigo deixar gravada no Instagram, ela vai ficar gravada no YouTube, tá bom? Então, você vai fazer o caderno 1, tá? Que é o caderno dos primeiros passos. Então, a gente tem que abandonar a ideia de projetos verão, certo? A gente fica ali naquele negócio, projeto verão. Aí você vai, faz uma dieta, aperta a alimentação, não sei o que, perde peso pro verão e depois fica... Quando chega quando passa, aí você abandona tudo. Aí, próximo ano, você faz de novo. E isso contribui para a sua sanfona e outra. Isso não vai trazer uma mudança duradoura e adequada para a vida. No lugar da gente ter projetos pontuais, eu vou ler 2 livros por mês, eu vou ter dinheiro. Não, você tem que ter projetos de vida. Quem é a pessoa que eu quero me tornar, certo? E aí, quando a gente vai para a parte de mudança de hábito, alimentação, estilo de vida e emagrecimento, eu coloco o exercício que vocês vão fazer, tá? No caderno 1. Então, se você deseja iniciar esse projeto de forma duradoura, a gente vai lá treinar o que você quer ser. Quem é a pessoa que eu quero me tornar? Então, você vai escrever pelo menos 10 linhas sobre a identidade que você quer construir. Então, quem é a pessoa que você quer se tornar? Em termos de saúde, né? Pensa, saúde é prioridade. A prioridade se você não tiver saúde, você não tem nada, gente. A nossa saúde, se a gente não tiver saúde, a gente não consegue produzir, a gente não consegue cuidar direito da nossa família, a gente não consegue ter uma vida prazerosa e agradável se a gente não tiver saúde. E se a gente não pensar nisso ativamente e trabalhar com isso ativamente, uma hora a conta chega. Isso é que é triste. A conta chega e dói. Dói pagar essa conta. Tá? Então, quem é a pessoa que você quer se tornar? Quem é essa pessoa? O que ela faz? Como que ela come? O que ela não faz, o que ela pensa, o que ela sente, quem são as pessoas que apoiam, quem é a minha rede de apoio, como que ela se alimenta, como que ela passa pelas dificuldades. Então, são questões que tem todas essas questões no exercício, mas são super importantes para a gente começar a visualizar aonde a gente quer chegar. Gente, de verdade, mais uma vez, parece bobagem. Antes de conhecer essas ferramentas, eu já fazia isso, tá? Então, assim, na minha vida, mesmo sem, assim, era uma coisa assim, não sei, da minha personalidade, enfim. Mas mesmo antes de saber dessas ferramentas, e é engraçado que depois que eu comecei a estudar e comecei a encontrar essas ferramentas, eu falei assim, nossa, como faz sentido? Eu vou contar só um parênteses aqui pra vocês da minha história. Quando eu tinha 15 anos, eu decidi que eu ia fazer medicina. E foi muito engraçado, porque essa minha família não tem médicos, uma família humilde, minha mãe se esforçava muito para pagar uma escola razoável pra gente, e eu enxergava aquele esforço dela, sabe? Mas assim, eu com 15 anos, eu decidi que eu ia ser médica. Não sei qual foi a influência, mas enfim, decidi.
a partir daquele dia que eu decidi, é engraçado que a minha vida toda eu só me enxergava no dia que eu recebia o resultado do vestibular. Eu só enxergava aquilo, eu entrava na escola, eu acordava de manhã enxergando o dia do resultado positivo, do meu resultado de aprovação na faculdade. E foi engraçado que isso me deu força no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Eu tentava me esforçar ao máximo, eu chegava cedo na escola, eu sentava na frente, tirava notas boas na prova, eu tentava saber como eram os vestibulares. Então, toda a minha energia foi voltada por aquilo que eu enxergava. E eu enxergava a pessoa que eu queria ser. Eu me enxergava dentro da faculdade. Então, isso é muito poderoso. E assim sucessivamente, né? Você pode fazer esse exercício para qualquer coisa da vida, tá bom? Então vamos lá. E aí a pessoa, qual é a outra fase, né? A pessoa ela pode já ter saído da fase de contemplação e já tá na fase de decisão, certo? A pessoa que tá na fase de decisão, ela já se sente pronta para a mudança. Ela já tá apagando os mas e ela decidiu que ela vai mudar e ela vai mudar nos próximos dias, certo? Então essa pessoa ela já tá mais pronta para a mudança em relação à decisão de pré-contemplação. Ela já consegue enxergar, ela já consegue se enxergar naquela mudança. E daí assim, essa pessoa, isso é suficiente para ela mudar? Não, a gente precisa também trabalhar algumas coisas, né? Não é só você ter decidido que significa que você vai ter sucesso, né? Essa pessoa que ela tá nessa fase da decisão, ela já está comprometida e ela já está confiante que ela vai realizar essa mudança, certo? Então, quem hoje está na fase de contemplação, o objetivo é chegar na fase de decisão. Quem hoje está na fase de decisão, o objetivo é passar para a fase de ação, certo? Quando a pessoa já está decidida, já está fortalecida, já está confiante que ela vai iniciar o processo de mudança da vida dela, o que a gente tem que fazer? Né? Você que está nessa fase, o que você tem que fazer? Você tem que começar a estruturar um plano de mudança, certo? Então, tudo que tem planejamento funciona melhor. Então, a gente vai construir esse plano de mudança, a gente vai considerar as dificuldades, a gente vai assumir novos comportamentos, a gente vai entender que nesse plano de mudança, usar estratégias que sejam aceitáveis, alcançáveis, apropriadas, de acordo com o que você acredita, que você consiga manter a longo prazo, e você vai analisar situações problemáticas e programar já comportamentos que vão te proteger dessas situações problemáticas, certo? Para as pessoas que estão na fase de decisão, fazer o exercício inicial que eu coloquei também é super válido, tá bom? Mas eu vou deixar um exercício que a gente vai fazer na semana que vem, a gente reforça novos comportamentos e a gente vai, na próxima semana, eu vou ensinar vocês a montar o plano de ação em saúde para vocês, né? Então, quem está na fase de pré-contemplação, eu vou orientar para colocar uma meta. Quem está já na fase de decisão vai colocar no mínimo 3 metas e eu vou informar o material para a gente começar esse novo estágio, tá? Então, eu deixei também, além desse material 1, um material 2, onde você vai escrever todos os motivos pelos quais é importante essa mudança para você, tá? Isso para as duas pessoas, tanto quem está na pré-contemplação, ou quem está na contemplação, como na decisão, pode fazer esse exercício. E assim, é muito importante, tudo isso que a gente está fazendo são exercícios para a gente visualizar e planejar onde a gente quer chegar, certo? Eu já faço isso com meus pacientes, de pedir para eles fazerem uma lista de vantagens sobre quais são as vantagens do emagrecimento, quais são as vantagens da mudança de alimentação proposta, da mudança de estilo de vida. E essa lista de vantagens é interessante você ter e sempre dar uma olhada nela, certo? Você vai lá escrever, mas você sempre vai passar o olho e escrever e tenta escrever o máximo de motivos
que vão te incentivar a manter aquela mudança. Essa lista você pode ver naquele momento que você se sente mais desmotivado, certo? Isso é uma ajuda muito, muito, muito interessante nos momentos que a gente está mais ali desmotivado, querendo abandonar o barco, tá? Lembrando que quando a gente está nesse processo de mudança de hábito, eu sempre falo, escorregou, sacode a poeira, volta para o comportamento adequado no dia seguinte. É normal, né? Precisamos abandonar essa ideia do tudo ou nada. Eu sempre falo assim, olha, abandonar o 100% fitness e o 100% soltando o freio, né? Comendo tudo à vontade. Não. Para cada pessoa, a gente vai encontrar um número entre o 8 e 80 que seja adequado. Por exemplo, eu tenho mais genética para obesidade, minha família toda tem obesidade, o ambiente que eu vivo me expõe a muita comida calórica e gostosa, eu tenho qualquer coisinha que eu como a mais, eu sinto que eu ganho peso, eu sou uma pessoa que eu tenho que ficar mais próxima do 8 ali, né? Eu tenho que ter uma maior vigilância, eu tenho que tentar me alimentar o melhor possível, eu tenho que ter mais estratégias para sair da linha. Agora tem aquelas pessoas assim que tem uma genética super boa, assim, que pode comer mais e não tem problema. Daí ela pode ficar ali. Eu sempre falo assim, nunca soltando demais o freio, mas pode ser um pouco menos cuidadosa, que a gente fala, né? Tá certo? Então, gente, eu acho que hoje é só, né? Já passei uns 10 minutinhos do que eu tinha proposto, né? 30 minutos. E vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Perfeito, acho que tá todo mundo hoje e todo mundo entendeu o que a gente quis passar. Então tá certo. Então vamos lá, recapitulando, quem tá na fase de pré-contemplação, provavelmente a gente não vai, né, não tá nem assistindo aqui a live. Hoje eu acredito que vocês estejam na fase de contemplação e decisão, sendo a fase de contemplação a mais comum, a gente vai trabalhar nessas questões dos exercícios para destravar esse emagrecimento, né? Começar essa mudança de hábitos e estilo de vida, tá bom? Obrigada a todos, obrigada Silvia, obrigada Carla. Muito bom, gente. Muito obrigada. Bom domingo a todos. E aí, semana que vem, a gente se fala. Agora sim, se vocês tiverem algum tema também que queiram comentar, que queiram que eu fale, que queiram que eu esclareça, me manda direct e a gente organiza, tá bom? Eu recebo muitas mensagens de vocês e todas elas eu penso e respondo com muito carinho e a gente faz. E isso é importante para continuar produzindo um conteúdo que seja relevante, que seja interessante para vocês, tá certo? Obrigada, Maísa. Obrigada, Silene. Tchau, gente. Bom dia.